Bom dia, meu amado irmão. Estive assistindo aqui o seu vídeo, onde o irmão falava sobre ser filho de Deus. Então, amado irmão, temos um cuidado a se observar na palavra de Deus, porque não são todos filhos de Deus. Existe o criado de Deus, a criatura de Deus, aquele que foi descendente de Adão, que foi gerado do ventre da mãe. Esse é chamado de criatura de Deus, que é a nossa herança do primeiro homem, do Adão, que foi criado por Deus. Adão foi criado, não nascido de Deus. Mas Deus deu oportunidade para nós tornarmos filhos de Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo também, falando com Nicodemos, ele explicou também sobre o novo nascimento. A maneira em que a pessoa ela nasce de novo. Quando Jesus citou sobre o nascer da água e do Espírito, quando ele disse a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não nascer de novo. Então, muitas vezes nós lê algum texto, mas esquecemos do contexto. Então, como eu disse para o irmão, hoje as igrejas estão cheias de multidões, os líderes religiosos, os pastores, os bispos, os missionários estão cheios de seguidores que falam aquilo que eles gostam de ouvir. Mas a verdade, que é o que Deus quer que as pessoas ouçam, eles não pregam, que é o arrependimento. O arrependimento é o que se torna a pessoa em filho de Deus. Então, todos os que nasceram do ventre da mãe não são filhos de Deus, são criaturas. Para se tornar filho de Deus, é sujeitando e submetendo ao que Cristo nos ensinou sobre o novo nascimento. E ele acontece através de nós crermos no Senhor Jesus Cristo. A primeira, para entrar no processo do novo nascimento, a primeira coisa é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer em seu sacrifício, em sua morte, em sua ressurreição. E arrependermos dos nossos pecados e sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo por imersão nas águas.
O batismo traz, o batismo simboliza o novo nascimento. Quando Jesus Cristo diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou seja, aquele que não nascer de novo. Aquele nascimento que nós tivemos do ventre da nossa mãe, da junção do casal, do homem e da mulher, ou do marido e da esposa, foi gerado o filho, né, da mulher, da vontade do homem, que até então ele é uma criatura, até que ele se arrependa e converta a Cristo, ele é uma criatura. Então, não são todos que são filhos de Deus, só aqueles a quem creram que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, porque não fica só no crer, no somente crer, mas também no arrepender, no se converter e no ser batizados, o batismo na água representa o nascer da água que Jesus explicou a Nicodemos, porque tem dois, né? Nós passamos pelos dois processos, que é o nascer da água e o nascer do Espírito. A pessoa, para nascer do Espírito, ela precisa passar pelo nascimento da água, que é quando ela batiza por imersão nas águas. Quando a pessoa é emergida nas águas, ao se batizar, ao ser imergido nas águas, este ato representa o sepultamento da velha criatura, que é aquela que nasceu do homem, que nasceu do ventre da mulher, da mãe. Aquela criatura morreu ao crer em Jesus Cristo e arrepender. Porque se for batizado também sem arrependimento, não resolveu nada, a pessoa continua como ela era. A pessoa continua onde ela estava e continua como ela estava. Aquele batismo não simbolizou nada, não representou nada, ela só foi afundada, teoricamente, mas ela continua a mesma pessoa, porque o que dá o lugar do novo nascimento, ainda que seja representado pelo batismo, mas é o arrependimento. Porque o batismo é a sepultura da velha criatura, daquele que se arrependeu. Quando ele se arrepende, ele morre. Ele morre para o pecado, ele morre para o mundo. Jesus também citou a palavra do grão de trigo caindo na terra. Se ele morrer, ele dá muito fruto, mas se ele morrer, ele fica só. Então, esse é o crente frequentador de igreja que batizou sem arrependimento. Ele fica só, ele continua o que ele era, não dá fruto. Então, por isso que as pessoas se tornam evangélicas e estão iludidas nessas denominações, nessas seitas, nesses partidos religiosos, chamada adventista, chamada batista, chamada assembleia, chamada universal, Deus é amor e quantas outras, iludindo o povo. O povo está convencido que ele, sendo filiado a uma destas seitas, frequentando os cultos delas, eles estão salvos. Eles estão enganados, pensando que se converteram, que conhecem a Deus, que nasceu de novo, só porque é filiado a uma denominação e frequenta os cultos. Então, amado irmão, eu queria deixar essa palavra para o irmão, porque nós não podemos ter medo de falar a verdade, porque para enganar o povo, o mundo já está cheio de denominação, que quer falar aquilo que o povo quer ouvir, mas não falam aquilo que Deus quer que o povo ouça, que é o que
leva o povo ao arrependimento, à conversão, a se converter. E não iludir um povo fazendo promessas de bênçãos financeiras, bênção familiar, bênção de emprego, de casamento, de solução de problemas. E ali as pessoas se reúnem, se tornam evangélicas, mas elas continuam sem se converter do jeito que ela era. Então essas pessoas não são filhas de Deus. Quem não se arrependeu e não se batizou, elas continuam sendo a velha criatura, elas continuam sendo apenas criatura e não filhos de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus.